Vamos às nossas convidadas? Bora, demorou. Se tem uma coisa que a gente adora é causar tombar. Se é pra tombar. Ah, sim. É isso que ela faz na música, no rap, na televisão. E é isso que veio fazer aqui. Curitibana, faz rap desde a adolescência e estourou nacionalmente em 2013, quando foi considerada artista revelação, com batidas que mexem com a gente, misturadas à força e empoderamento feminino. Ela mostrou que veio quebrando padrões, afrontando o conservadorismo e exaltando a sexualidade feminina. Virou apresentadora de TV e com seu novo disco prova que não está no mundo para seguir fórmula alguma. Vamos chamar agora ela, a melhor, a super bonita, poderosa e lacradora, Carol Conká! Dá um oi, dá um oi, dá um oi pro povo. Minha filha segura. Oi, gente! Oi, poderosas! Nossa segunda convidada é luxuosa. É um orgulho imenso ter o privilégio de trazer essa autora tão importante para o palco do TCA, viu? Ela que tão brilhantemente vem costurando a vida de mulheres negras, dos homens negros, com os fios da escrita. Um sopro de sensibilidade em um ambiente literário tão embranquecido e que por tanto tempo nos excluiu. É a partir da sua escrevivência que ela constrói personagens do cotidiano e que partem da sua própria experiência do povo negro e dos seus antepassados. Já publicou 6 livros próprios, além da participação em coletâneas, como os importantes Cadernos Negros. Traduzida na Alemanha, Estados Unidos, África do Sul e França, vamos dar boas-vindas a essa professora, doutora em literatura e escritora. Senhoras e senhores, nós todas de pé, estamos aqui para reverenciá-la. Conceição Evaristo, nos dê a honra da sua presença. Eita, minha gente! Vamos sentar para não cair, né? Boa noite, Carol. Boa noite. Muito obrigada por ter vindo. Boa noite, dona Conceição Evaristo. Boa noite. Boa noite, boa noite. Oh. Musa. Olha, meu, o negócio tem que segurar, porque eu ainda tô cheia de hormônio, viu? Ainda tô bagunçada, daqui a pouco choro, descolo o cílio, não pode. Gente, esse ano a gente deu um passo a mais na estrutura desse projeto e temos um tema geral, como eu disse, para todo ano, #feminismos. O feminismo é um grande movimento político relacionado à luta das mulheres por igualdade, que existe pelo menos desde o século 17, 18 ali, de maneira organizada, né? Em diferentes partes do mundo. O movimento já traz em si diversas correntes, em diversas conjunturas, mas que isso, a gente sabe que ele existe há muito mais tempo, se considerarmos a noção de que sempre que uma mulher reage a um sistema opressor, existe o feminismo. E o que a gente quer trazer aqui é justamente essa noção ampla que inclui a diversidade, que não tem cartilha, mas que reúne causas sociais das mulheres, por isso o tema é feminismos, para debatermos com Carol Conká, Conceição Evaristo, com todas nós aqui, para a gente trocar essas impressões e reflexões. Se preparem que o papo vai ser cabeça, mas também vai ser corpo, sentimento, tudo junto, já estou dizendo.
Recentemente, com o efeito amplificador das redes, o debate sobre a igualdade de direitos das mulheres voltou à tona de uma maneira bem própria do nosso tempo. Feminismo foi eleita a palavra de 2017 pelo dicionário americano Merriam-Webster e aumentou em mais de 200% a procura no Google pelo termo. Então, esse é um sinal dos tempos de verdade. Dona Conceição Evaristo, antiguidade é posto, a gente tem que começar pela senhora. Como a gente diz aqui, né? Antiguidade de fato é posto. A gente está muito feliz com a sua presença. Já falamos lá atrás, nos bastidores, o quanto é importante termos, nesse momento, a senhora aqui, em todos os momentos, mas nesse momento em especial, com tudo que a gente está vivendo, nessa ambiência política, política partidária, nessa ambiência cultural, nesse momento em que a gente tem uma eleição para uma Câmara de senhores, né? Porque de senhores brancos, e que a gente espera que a academia se sensibilize, não se sensibilize, mas que... Porque não é uma questão de sensibilidade, é uma questão de direito, não é? Então, que a academia, de fato, coloque naquela cadeira quem de direito. Então, a gente aguarda. Mas vamos lá. Inclusive, como intelectual, ativista negra, com sua experiência, de que maneira você enxerga o feminismo nessa forma mais recente, né, do jeito que a gente está tratando agora? A gente está no caminho certo? A gente está fazendo a coisa certa? Boa noite a todas e a todos. Eu agradeço ao evento Palavra de Mulher, a essa oportunidade de estar aqui mais uma vez em Salvador. Olha, esse momento agora, essa juventude, né, que Carol simboliza muito bem, eu vejo um aprofundamento ou uma continuidade histórica. Eu acho que cada geração encontra formas de perpetuar a luta. Então, hoje, o que eu falo, eu estou numa idade que eu posso chamar todo mundo de menina, né? Não é infantilizando, não. Tá? Então, hoje, o que essas meninas fazem, inclusive com outras ferramentas e com a própria ferramenta das redes sociais, na verdade, é um processo histórico que a gente pode pensar que começou desde os navios negreiros, né? Eu acho que é impossível que africanas e africanos tenham sido carregados passivamente. Algumas formas de rebeldia se encontravam desde os navios negreiros. E acho que desde que a primeira africana escravizada pisa em solo brasileiro, ela buscou formas de sobrevivência e formas de enfrentamento. Nós temos, as mulheres negras, nós temos falado muito, nossos passos vêm de longe. E acho que a potencialidade, a força, né, a maneira instigante, o desafio que vocês colocam é um processo que começou lá adiante. E vocês têm essa responsabilidade de não deixar esse processo parar no meio do caminho. Carol, como bem diz Conceição, eu mais velha que você, um bocadinho só, mas a gente tem essa obrigação, né? A gente tem esse compromisso. E você já chegou na geração tombamento, né? Frá, vamos lá, quero nem saber, com o pé na porta e a unha grande. Aqui tem um ditado que diz assim, quem tem a unha maior sobe na parede. Então, Eu mesma. Né? Vrá. E aí, qual foi o seu ponto de observação quando você começou? Quando você percebeu que tinha que dar continuidade? Foi quando eu iniciei no rap aos 16 anos. Foi logo quando eu cheguei nessa festa de rap que tinha em Curitiba. Eu sou de Curitiba, Paraná. E um menino chegou para mim e a primeira coisa que ele disse foi: por que você alisa o seu cabelo? E aí eu falei:
Ué, porque minha mãe alisa. E eu cheguei em casa e falei, mãe, por que você alisa o seu cabelo? E ela disse, ué, porque a minha mãe alisa. Eu falei, então tá, eu vou chegar na minha avó. Eu falei, vó, por que você alisa o seu cabelo? Ela falou, pelo mesmo motivo que o seu. Bum, na minha cara. Eu falei, lógico, que é o quê? Muita gente acha que é para ficar mais fácil de pentear. Não, porque o cabelo crespo não se penteia, já começa aí. Então, não tem nada que fica fácil de pentear. E segundo, que era para ficar para ser mais aceita mesmo. Quando eu me toquei disso, quando eu entrei no rap, porque o rap ele apareceu na minha vida de uma maneira muito rápida, repentina. Eu era outra vibe, eu era pop. Tinha meus 15 anos, eu conheci o rap. Quando eu conheci, eu gostei, me identifiquei. Quando eu cheguei nessa festa, esse menino falou exatamente isso e aquilo mexeu comigo. Então, eu cheguei em casa, tomei a decisão de raspar o cabelo e deixar crescer o cabelo crespo. E aquilo era uma revolução. Em Curitiba ainda, onde as pessoas acham que não existe negro. E eu fiz isso e me chamavam de vários apelidos, né? Pelé, Lacraia. E quando eles falavam isso, eu notei que se eu chorasse ou se eu me incomodasse com aquele xingamento, aquele apelido, eu ia estar dando força para eles. Eu daria mais força para eles. E no dia seguinte, eu ia ter que enfrentá-los novamente. Então, quando eles falavam lacraia, eu dançava. Eu falava, sou lacraia mesmo, o que tem? Quando falavam Pelé, eu dava um chute neles. Entendeu? Aí eu, Pelé. É sério. Eu era um pouco agressiva. Aí eu dava um chute. Aí me chamavam de Vera Verão. Aí que eu amei, porque eu adorava Vera Verão. Então, eu falei, cara, eu acho que eu tenho que me vestir mais Vera Verão. Tem que estar mais pá. E aí eu comecei a usar esse lado meu para esquivar do preconceito. Mas eu vi que as meninas na escola não tinham essa mesma coisa que eu. E aí despertou, aos 16 anos, esse lance de vou servir de referência. Porque eu sou muito cara de pau, eu não tenho medo, eu não sou medrosa, aquelas, a poderosa. É porque eu acho que tem a ver com o meu signo, não sei. Eu sempre dou um jeito para falar do meu signo, que é Capricórnio, com ascendente. Capricórnio com ascendente em Áries, Lua em Virgem. E o Vênus é em Escorpião. Bom, assim, eu não sei exatamente o que é que significa, né? Mas Nem pelas eu. reações, né? A senhora sabe? Não sei. Né? Que Eu também não. Deve ser coisa boa. Né? É coisa boa. Deve E ser. coisa forte. Eu acho que Isso. coisa forte. Boa, eu já não sei. Depende né? Do Entendi, ângulo, do boa. da conjunção astral. Mas me conte uma coisa, e ser preta em Curitiba, hein? como que é ser preto em Curitiba? Uhum. É como ser um ET. É sério. Eu aprendi isso com a minha mãe. A gente entrava no ônibus, a primeira coisa que faziam era olhar muito, né? Tudo bem. Aí a minha mãe falava, olha, a gente é um ET. Nunca viram negros. E é verdade. Lá tem, mas é muito difícil. Se a gente andar na Rua 15, uma rua popular lá de Curitiba, andar eu e você aqui, eles vão te chamar de gringa. Oh, gringa! Nossa! Vou pedir foto, how are para you? tirar foto. Eles falam, how are you? Mentira. Tô falando sério. É sério, gente. Eu sou curitibana, eu de lá, eles falavam, how are you? E eu falava, oi. Aí eles falavam, você é da Bahia? Aí eu falava, por quê? Ah, então você é do Rio. É só onde tem preto, é Bahia e Rio de Janeiro. Entendeu? Não, mas, isso é realmente verdade. Em 80, eu fui justamente a Curitiba para ser madrinha de um casamento, eu e meu marido. E meu marido era um homem negro, forte, de terno, o que chegou perto da gente justamente a perguntar se nós éramos americanos e ainda perguntar se ele era pastor. Porque o negro de terno só poderia ser pastor. Gente, preto de terno ou é pastor ou é defunto. E mulher negra com uma cutis linda, uma make bem feita, unhas. É que eu sou muito exibida. Assim, a mulher assim, ela é gringa. Eu fui várias vezes gringa na minha própria cidade. Porque negrinha em Curitiba tem que ser sofridinha, mirradinha. Não pode... Eu aprendi isso na escola. As próprias negras falavam isso para mim. Que eu chegava cheirosa na escola, aquelas bem vaidosas. Minha mãe passava um perfuminho atrás da minha orelha. E eu ia toda cheirosinha. E uma menina chamada Tatiana, nunca vou esquecer dela. Linda.
Ela chegou para mim e disse assim, por que você está cheirosa e vestida como uma branca? Ai, gente, Gente, eu tinha apenas 10 anos. E eu tenho uma memória boa, porque eu sou capricorniana. Eu adoro falar do meu signo. Aí, eu falei, mas você pode andar assim. Cheguei em casa e já, mãe, você me vestiu como uma branca. Aí minha mãe falou, mas como uma branca se veste? Eu falei, eu não sei. A menina falou que eu estou igual uma branca. Aí minha mãe falou, não, é que ela queria que você tivesse igual uma negra, que é sem condições, andando fétida por aí, porque na cabeça deles, negro é isso. E eu fiquei com aquilo. Então, eu ia para a escola, minha língua igual uma bazuca, assim, eu já chegava, tá. A professora falava com todos os alunos, todo mundo senta e você também, sua macaquinha. O quê? Eu já subia na cadeira, olha que eu não sou macaca, papel higiênico é branco e todo mundo limpa a bunda. Meu pai que me ensinou a falar isso. E meu pai me ensinava também a xingar os brancos que me xingavam de verme e de bunda. Verme do quê? De bunda. Porque verme é branco e vive lá, no lugar. Era o melhor xingamento que eu tinha. Então, quando eu soltava essas, vamos ser amiga dessa neguinha. Eu já catava a cadeira, o que é? Eu fingia que era uma coisa que eu não era para conseguir respeito, sabe? Aí eu acabei me tornando aquilo. Olha, Carol e Conceição, a gente sabe que nas obras de vocês, né, na música e na literatura, os temas gênero e raça estão presentes todo o tempo. E a Carol com os exemplos todos que a gente se divertiu, mas você imagine o que é para uma criança... É triste. Né, de pouco mais de 10 anos, ou um pouco menos, já ter que se armar dessa forma para sobreviver. E para não sofrer na frente dos outros. Nunca. Né? Porque em casa, a gente sabe que a coisa é um pouquinho diferente. E aí, quando é que vocês se deram conta que vocês já estavam unindo política, porque é um posicionamento político, né, com as artes de vocês? Que não dava para ser só cantora, não dava para ser só escritora, que tinha que ser um pouquinho a mais disso. Olha, quando... fiquei escrevendo. Quando foi um dia uma pesquisadora... Porque não há como, é uma coisa que eu tenho afirmado. Todos os meus textos, tanto os textos teóricos como os textos de criação, a literatura, do ponto de vista mesmo do conto, dos romances, tudo... não tem como, é atravessado pela minha subjetividade de mulher negra na sociedade brasileira. Eu não escolhi escrever sobre as mulheres negras. Eu sou a mulher negra que escreve. Então, está lá, é natural. Quando um dia uma pesquisadora da UERJ, Maria Aparecida Salgueiro, ela ainda na minha casa conversando comigo, ela virou e falou assim, seus textos são tão feministas. Eu falei, são? Ela falou, e é de um feminismo negro. Então, quer dizer, a minha própria condição, e aí eu acho que a gente pode pensar a questão da escrevivência e tudo, me coloca nessa situação naturalmente. É lógico que quando chega um dado momento que vem muito mais o movimento de fora a refletir sobre o seu trabalho, então você começa também a refletir sobre o seu trabalho. Então, chega um certo momento que essa opção ela é consciente, mas antes ela nasce num processo muito natural. Então, por exemplo, em Submissas Lágrimas de Mulheres, é um livro que eu tive um projeto de escrita. Eu quis fazer aquele livro, eu quis construir as personagens daquela forma, mas eu acho que ou você cria uma literatura que nasce contaminada a partir daquilo que você mesmo quando você ficcionaliza. Eu acho que não tem como... eu acho que a arte não tem como ser desassociada de você, de sua subjetividade. E chega um momento também que você não consegue mais desassociar de você como cidadã.
E aí você percebe que você tem uma responsabilidade dentro desse processo e que a maneira de você cumprir essa responsabilidade é através daquilo que você faz. No caso de Carol, a música, no meu caso, né, a escrita. Eu fico aqui só. Fico, nossa. As duas, né? Assim, Fico, nossa. prestando atenção. Não, é. Quer dizer, todo mundo, né? É todo mundo. A minha escrita veio, eu acho que eu vi a minha mãe escrever muito poema, assim, ela tinha um livro de poema, eu sempre gostei de brincar com as palavras. Quando eu percebi que eu tinha o dom da fala e consegui criar melodias e música e passar ou dor ou solução através de música, aí eu peguei aquilo como uma missão mesmo. Eu sou de uma família espiritualizada, tem toda uma doutrina. Então, quando a minha mãe me ensinou isso, a doutrina ensina isso, que se você vem com um dom, aquilo ali é para ser usado para ajudar uma sociedade. Não teria graça nenhuma para mim eu ter esse dom, fazer musiquinhas para vender e ficar num castelo lindo, maravilhoso, porque a minha essência não é essa. Eu gosto de passar a mensagem para as pessoas, uma informação. Acho importante, sim, a mulher negra enriquecer. Acho importante a mulher andar com as suas bolsas caras. Acho isso muito importante. Não pelo lado capitalista, que a gente não tem como fugir. Mas por de tanto tempo ouvir que a gente não pode usar aquilo. A gente não combina com aquilo. Quando eu pintei meu cabelo rosa, uns anos atrás, foi porque uma amiga minha me disse, não combina cabelo colorido com negra. E eu falei, é? Então, peraí. Aí eu fui lá e pintei de rosa. A gente se adora. Ela fala até hoje, você conta em todos os lugares que eu falei isso. Não é para contar. Mas ninguém sabe quem é mesmo, então danada. Mas ela fez esse comentário e até hoje ela fala, foi incrível, porque uma galera começou a pintar o cabelo de colorido e as pessoas tinham que parar de achar aquilo coisa de gente louca. Então, quando eu pintava cabelo de rosa, já não era mais lacraia, daí já era Bozo, não sei o quê. Os apelidos foram diversos. E eu sempre levando na boa, porque quando essas pessoas frustradas, elas soltam esse tipo de coisa para você, é para te deixar lá embaixo, e eu não vou ficar lá embaixo, entendeu? Aí, não vou mesmo. Não vou, porque isso é uma coisa que a minha avó e minha mãe me ensinou, aquilo que eu estava te falando, que hoje a gente bateu altos papos. E a minha avó sempre foi muito forte, a minha mãe sempre muito forte. Quando o meu pai era alcoólatra, né? Quando meu pai ele ergueu a mão para minha mãe, eu vi isso, eu tava sempre vendo tudo. Ele ergueu a mão para ela, ela disse: bata, mas me destrua, porque se você der uma e eu continuar em pé, quem vai cair é você. Ela falou desse jeito. Eu nunca esqueci. Ela falou com essas palavras. E eu fiquei... Aí eu fui para a escola, o menino foi me bater. Sabe aquele desodorante de apertar assim? Squeeze. Esse menino espirrou no meu olho enquanto me xingava de macaca. Eu falei, o quê, querido? Bata. Aí eu já... Você tinha quantos anos quando deu esse Ali texto eu já estava com mãe? 15. Eu já estava com 15. E eu falei, bata. Ele falou, eu não estou te batendo. Eu falei, mas bata? Porque se bata. E aí o menino veio e me bateu. E eu fui, bati nele e eu derrubei ele. É sério. Você está prestes. É por isso, minha gente, que ela tomba. Mas eu sou da paz, eu sou super de boa. Opa! Não, eu sou sério. Eu só agredi alguns homens na minha vida. Certo. Os que mereceram, foi assim? Tipo o tarado que assediou uma menina na minha frente e falou merda. Tem coisa que... Eu não posso falar aqui. Senão... É mais forte que a gente, né? Tem coisa que é mais forte que a gente. Quando vê, já foi. Na frente de um segurança, assim, só um parênteses. Se você enxerga algum ato de racismo, preconceito, agressão, violência, abuso, você vê e fica calado, você é cúmplice, meu amor. Entendeu? Se você tem que fazer alguma coisa, não é só ir nas redes sociais e falar, nossa, não façam isso. Se você ao vivo está vendo na sua frente acontecer e você não faz nada, ou você é um cagalhão, né, cagão, ou você é cúmplice, que dá no mesmo também. Não se omita, gente, por favor. Empatia, empatia. Você está prestes a lançar seu novo disco? Estou, até que enfim. Mas nesse meio tempo, você teve tempo de lançar um single, né? Eu lancei alguns singles nesses Pois anos. E tem um
que é muito interessante, que é Cabeça de Nego, A regravação do Sabotagem. e que a gente tem que falar dele. Sim. E esse trabalho para você, hein? Porque, de novo, é um ato político e artisticamente traz uma demanda de alguém que falou muito, mas, enfim, foi calado. É. O rapper Sabotagem, acho que, né, quem não conhece, depois vai lá, dá um Google, revisita, ouve Cabeça de Nego, porque é importante. É? Me diga o nome. Sabotagem. Sabotagem. Pronto. A louca! Para quem não sabe, o Sabotagem é um rapper das antigas. Foi uma das figuras que mais me inspirou a entrar para o rap nacional. Ele acabou sendo assassinado há uns 15 anos atrás. E eu resolvi dar uma revivida na mensagem que ele passava naquela época, porque eu sou uma grande fã do Sabotagem. O DJ que era DJ dele, DJ Had, hoje ele toca comigo e ele sempre comenta do Sabotagem o tempo inteiro. E ele fala que eu lembro o Sabotagem. Eu falo, mas como? Da onde? Ele fala, sim, é uma coisa assim de, sabe, ampliar a visão. O Sabotagem falava muito disso. Vamos na TV, sim, o rap tem que estar na TV, tem que estar nos comerciais, porque senão não adianta a gente falar que ninguém olha pra gente, se a gente também não vai quando a oportunidade vem. Só que se a oportunidade vem, a gente que é do rap, a gente enxerga toda oportunidade como uma armadilha, sabe? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Então, o cuidado que eu tomo nisso é passar a mensagem de siga forte. Tem gente que fala assim para mim, amigos meus falam, suas músicas é muito de autoajuda. Você tem que falar mais a realidade. Eu falo o quê? Qual a realidade? Porque se eu for falar a minha, vou fazer mais 100 negrinhas chorarem lembrando das delas, que vai pior que a minha. Eu prefiro ser solução num país de doença, entendeu? Eu optei por isso. Então, quando eu regravei a música do Sabotagem, fiz um clipe, eu fui até a favela que mora a família dele hoje. Ele é da favela do Canão, mas ele está com a família no Boqueirão, né? Que foi o último lugar que ele esteve antes de morrer. E eu sou do Boqueirão de Curitiba, lá do Paraná. Então, tem essa coincidência do nome, a coincidência com o DJ e com a missão na música. E aí eu fiquei muito feliz, porque quando eu andava nas casinhas, cada barraco tocava uma música minha. E eu queria muito chorar, mas eu segurava, porque eu queria me manter firme, forte. Aí eu ia para o banheiro, chorava horrores, retocava a maquiagem e voltava a fazer o clipe. Foi muito bom, vale a pena vocês conferirem, tá no meu canal, Carol com K. Cabeça de Nego, é massa. Olha, dona Conceição, a senhora sempre fala de como o reconhecimento é importante para você. Eu ainda estou nessa, né? Não sei se eu chamo de senhora ou de você, porque eu fiquei tão emocionada eu falo com você. Tudo. Você fala você? Mas você é você, né? Não, mas você também é você. Não, como você prefere, senhora? Da maneira que você se sentia à vontade. Então tá bom. Então tá certo. Musa. É demais, minha gente. É demais. Sobre também como foi tardio para grande parte do público esse reconhecimento. Você se fortaleceu e cresceu como escritora dentro do próprio movimento social negro. Publicou primeiro pelos Cadernos Negros. E é preciso que a gente conte para mais e mais pessoas, principalmente para quem não está aqui, quem não teve a oportunidade de vir para cá, que está vindo pela internet, essa trajetória. Porque a gente sabe como o Brasil trata os seus autores, e ainda mais falando de autores negros, e com mais um recorte de uma mulher negra. A gente sabe que as pessoas, infelizmente, não têm essa intimidade com a literatura, e aqueles que têm, às vezes, ficam somente, né, no que está chegando ali, o famoso, ou mesmo os enlatados que vêm de fora. Nada contra os enlatados. Tem um bocado de gente que gosta, vira filme, aquela coisa toda. Mas é preciso que a gente visite os nossos. É preciso que a gente mostre para os mais jovens, principalmente, né, e desenvolva esse gosto pela leitura. O tablet é massa, a televisão também, a internet tem várias possibilidades, mas o livro, o cheiro, a textura, isso ninguém tira, não adianta. Entregar de presente assim um livro autografado, sabe, um título para uma outra pessoa, tem uma emoção diferente.
Dona Conceição Evaristo, por favor. Eu não posso chorar, senão vai descolar. Vai chorar, não. Eu estou escutando você falar de sabotagem, o que ele foi de referência para você e como ele te marca, né? E como as pessoas, muitas vezes, né, o DJ dele fala que você é o sabotagem, né? Quer dizer, você diz de uma questão espiritual que está aí, né? E eu fiquei lembrando muito da influência de Carolina Maria de Jesus na minha escrita, que algumas pessoas falam, né, dessa herança de Carolina Maria de Jesus. E me deixa muito feliz de localizarem na minha escrita a escrita de uma mulher negra, de uma mulher favelada, que nos anos 60 é o grande boom no Brasil, com o livro dela, O Quarto de Despejo, e que as pessoas param na leitura de Carolina só no Quarto de Despejo. E, naquele momento, 65, 66, a minha família estava lendo O Quarto de Despejo em Belo Horizonte. E foi muito marcante porque nós líamos O Quarto de Despejo como se a gente fosse personagem de Carolina Maria de Jesus, porque a vivência de Carolina Maria de Jesus em São Paulo era a vivência que minha família tinha em Belo Horizonte. Gosto muito de Carolina pela audácia de Carolina. Carolina ela está escrevendo no mesmo momento que Jorge Amado está escrevendo, Clarice Lispector, Nélida Pion, Lígia Fagundes Telles, e ela não tinha nenhuma inibição de se colocar como escritora. Ela assumia esse papel de escritora no momento que talvez ela não fosse reconhecida pelos seus pares, a não ser como se ela estivesse escrevendo apenas um relato da fome. E Carolina escreve o relato da fome, mas Carolina escreve o relato da solidão, da pessoa humana, tão quanto Clarice Lispector. E as pessoas têm a tendência de achar que Carolina está falando só da fome física, né? Quem lê Carolina com atenção vai perceber que Carolina tem a pulsão da escrita, como todo escritor e toda escritora tem. Então, Carolina, ela marca para mim. Carolina, para mim, é um caso exemplar de escritora e na condição de uma escritora negra. E eu escrevi desde criança. Eu termino meu primário ganhando um prêmio de literatura como redação. Sempre escrevi festas de aniversário, as pessoas me pediam texto, sempre eu fazia alguma coisa. Mas só fui publicar realmente aos 44 anos, no Cadernos Negros, do Grupo Quilomboje de São Paulo. E tenho, afirmado que hoje, se eu tenho um destaque na mídia, não é a mídia que me fez. Quem me fez foi o movimento social negro. O meu primeiro lugar de recepção foi com mulheres e homens dentro do movimento negro, e aí foram levando para as escolas, foram levando para as academias, foi me levando como tema de pesquisa, e eu brinco muito que eu adoro ser mulher objeto, tá? Podem me pesquisar à vontade. Então, e hoje, quer dizer, e isso fez com que esse trabalho foi extrapolando, e hoje talvez eu seja a escritora negra que está tendo maior visibilidade, mas não é uma trajetória que começa agora. E eu me lembro também que, quer dizer, o próprio processo de escrita
Outro dia me perguntaram, mas quando você começou a se assumir como escritora? Eu começo a me assumir como escritora justamente quando esse texto veiculado por Cadernos Negros, né, pelos Cadernos Negros, começa a ganhar leitores. E toda vez também que grupos subalternizados tomam a palavra, que seja através da música, que seja através da escrita, no meu caso, há uma tendência de quem olha de fora, há uma tendência das classes hegemônicas, há uma tendência de quem diz o que é literatura, quem tem o poder de dizer o que é literatura, o que não é, há uma tendência de sempre ver as nossas produções como produções de segunda classe, de segunda categoria. E o imaginário brasileiro não concebe as mulheres negras fora do lugar de subalternidade. Então, conceber uma mulher negra como escritora é um exercício um pouco complicado ainda para a mente dos brasileiros. Mas estamos aí, não só eu tenho pedido muito. Eu desejo que esse momento meu de visibilidade sirva também de curiosidade para os leitores, para os críticos literários, para a mídia, procurar texto de outras mulheres negras, porque tem uma infinidade de escritoras negras que estão aí produzindo, começando pelo mesmo processo de seus textos serem veiculados dentro do movimento social, bancando as suas publicações, que meus primeiros livros também eu banquei a minha publicação. Em 2013, que eu fui para uma editora de médio porte, porque até então também eram editoras pequenas, editoras que a Masa de Belo Horizonte, a Nandiala do Rio de Janeiro e a Malê também, não, Nandiala de Belo Horizonte também e a Malê do Rio de Janeiro, que são editoras que nascem, que se formam com esse objetivo de publicar a autoria negra. Agora, com certeza, a trajetória de uma escritora negra ela é diferente da trajetória de uma escritora branca. Quer dizer, eu estou com 71 anos, quer dizer, hoje, eu comecei a escrever desde aos 44 anos a minha publicação. Mas é também o reflexo como se dão as relações raciais, econômicas, né, no Brasil. Mas é isso, né? Eu tenho plena certeza que a minha trajetória é uma trajetória diferenciada. E outro dia eu estava num seminário de literatura na UERJ e eu escutei um escritor que está aí também no momento, com uma passagem muito boa. É um homem, é um escritor, né? Um homem e branco, então a trajetória dele é diferente. E ele dizia o seguinte, que ele duvidava que pessoas que leiam revista em quadrinho, que leiam gibi, ele duvidava que essas pessoas um dia pudessem chegar a ler literatura de verdade. E eu comecei lendo gibi, entende? Comecei lendo gibi, revistinha. Então, eu acho que isso também... E tem uma outra coisa mais séria. Eu tenho participado de seminário de literatura, tanto no Brasil como fora. Alguns escritores só passaram a me cumprimentar quando eu ganhei o Jabuti. Sim. Então, o Jabuti me legitimou diante de alguns, né, para pensar, não, essa mulher escreve mesmo. Aí alguns deles,
Não, outros me cumprimentavam, eram gentis, como se manda a regra de educação. Outros não, nem assim, eu dividi mesa, acabou a mesa, pronto, e acabou. Mas aí, quando eu ganhei o Jabuti, aí legitima. Mas essas são realmente as formas e as questões que a gente tem que enfrentar no dia a dia, né? Mas a gente chega de uma maneira, como é que fala? Mais veemente, como você chega com o seu discurso, ou de uma maneira que eu gosto muito que as pessoas pensem que eu sou boba. Adoro. Pense que eu sou boba, pense que eu sou boazinha. Entende? Eu também adoro. Eu acho que a gente adora, eu acho que a gente aprendeu, entende? A, na hora exata, dar o troco. Entende? É igual o filme Django. Né? Sabe esse filme Django? Amo esse filme. Mas, com certeza, a trajetória de uma escritora negra, ela é diferenciada. Quer dizer, a trajetória das pessoas negras que conseguem se afirmar na sociedade brasileira, que, aliás, eu odeio o termo quando as pessoas dizem, mas chegou lá. Meu Deus, chegou lá onde? Porque até hoje eu não sei aonde mora esse lá. E acho que esse lá é muito distante ainda. É muito distante. Esforçada. 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 Sortuda. Também. Aliás, que eu tenho assim preocupado muito, porque todo mundo que pegar a minha biografia vai ler. Conceição Evaristo nasceu numa favela de Belo Horizonte, estudou, foi doméstica, coisa e tal. Aí eles desfiam essa história. Eu digo, eu não tenho nenhuma dificuldade com as minhas origens, não tenho nenhuma dificuldade, e em determinados momentos eu sou irônica, quando eu digo que a literatura me persegue. Por que a literatura me persegue? Porque a minha família, minha mãe, minhas tias trabalharam em casa de grandes escritores mineiros. Eu adoro dizer isso quando eu falo, pensa que eu sou boba, porque na hora H, né, eu saio com essa. Não, a literatura me persegue. Minha mãe trabalhou para a família de Otto Lara Rezende, trabalhou para a família de Alaí de Lisboa de Oliveira, e aí vai. Mas esse discurso, talvez com você, Carol, não aconteça. Mas comigo, que eu acho que é um discurso perigoso. Não, mas se você estudar, se você trabalhar, comigo acontece, até porque eu já tenho, né, uma história para trás. Se você trabalhar, se você estudar, você trabalhou, você estudou, você chegou lá. É um discurso perigoso, porque dá a impressão que se a gente trabalhar e que se a gente estudar, chega lá. Mentira. Porque, para começar pelo trabalho, eu conheço muita gente que trabalha, a maioria dos brasileiros, homens e mulheres, a comunidade negra tem uma história de trabalho na construção desse país, e esse lá, para a gente, ainda... Nem vou falar onde é. Não chegou. Esse discurso de pegar pessoas que eles colocam como exemplares, você retira o sujeito da sua comunidade e trata esses sujeitos como excepcionalidade. Então, se faz uma festa tremenda porque tem uma escritora negra, né? Porque tem uma cantora negra, porque tem um juiz negro, e parece que a situação está resolvida. Então, a gente tem que ter muito cuidado também com esse discurso que anima o nosso ego e faz com que, muitas vezes, histórias mais cruéis fiquem para trás. Vocês são incrível, Evaristo, minha gente. Ô, Carol, você disse que as pessoas te associam a 3 assuntos, diretamente.
Empoderamento, feminismo e cabelo crespo. É. Agora, como artista, como é que você se posiciona para continuar surpreendendo? Porque eu acho que um dos compromissos, né, de todo artista é esse. De se reinventar e de se surpreender para, claro, surpreender o seu público. E como é que você concilia essas demandas, né, do que as pessoas esperam de você e o que você própria quer de você? Eu estava até comentando com a Conceição o que aconteceu esses tempos. Uma repórter chegou para mim e falou assim, Carol, ela tinha 3 perguntas, né? O tempo estava corrido, tinha mais pessoas para atender, então, no mínimo, são 3 perguntas. Aí ela disse, você já sofreu racismo? Aí, desculpa a palavra, gente, mas eu chamo isso de pergunta cu. Aí eu falei, o que você acha? Aí ela, eu acho que já. Eu falei, então, próxima pergunta. Aí ela disse, essa valeu? Eu falei, não, já foi, você tem mais 2. Aí ela falou, quais foram os xingamentos mais tristes que você já ouviu de racismo? Vá lá, né? Vá lá, toma lá. Aí eu falei, jura que você quer que eu relembre as outras negras que vão assistir essa entrevista, o quanto é horrível ouvir esses xingamentos? Eu não vou falar. Qual que é o xingamento que você ouviu? Fala para mim. Você quer falar? Você quer relembrar o teu trauma? Então não me faça relembrar os meus. Tá, então você tem só mais uma pergunta. Vamos lá. Aí ela falou assim, você é uma mulher empoderada? Vocês estão vendo, né? Quem me segue nas redes sociais, vocês estão vendo que não só sou eu? Aí eu fico um pouco indignada, né? E aí eu sou muito educada, tenho muita empatia, mas, porra. Aí eu falei para ela, olha, não dá. Já virei minha produção queridosamente, falou, se retire e tal. Aí depois foi fazer textão no Face. A Carol é nojenta, a Carol é ruim, a Carol... Não, eu sou negra, né? Eu sou negra e você veio fazer umas perguntas. E vocês já repararam que todas as negras são brabas? Eu fiz esse questionamento na escola, com todas as negrinhas, as 5 que tinham. São bravas, mesmo as mais calmas. É dessas que a gente tem que ter medo. A minha avó dizia que águas paradas são profundas. É desse pessoal assim que fala mansinho, pisa mansinho, fala baixinho. Então eu sou uma monguinha, porque eu já chego toda... O que será que eu sou por trás disso? Não, eu sou isso aqui mesmo. Até esqueci o que eu estava falando antes. Sim, você estava falando da entrevista, da falou entrevista. das perguntas, da moça. Aí ela perguntou isso. Isso, gente, é a coisa mais absurda que você pode fazer quando você chega para o negro. É ficar perguntando se ele sofreu racismo, sendo que todo mundo aqui ou comete ou já assistiu algum ato de racismo, entendeu? Então, assim, na hora me dá vontade de sair correndo ou de falar, sai daqui. Porque a minha vontade era falar, você já cometeu racismo? Enquanto você me pergunta, você já cometeu? O que é empoderamento? Porque as pessoas vêm me perguntar, você é empoderada? Eles não sabem o que é isso. A palavra certa, eu não sou empoderada, tá, gente? Eu sou poderosa, é diferente. Sabe quem me ensinou isso? A Glória Maria. Linda. Ela diz que empoderado é quando você dá poder a alguma coisa. Então, assim, o copo está empoderado. Eu toquei nele, ele, entendeu? Quando a gente fala do empoderamento, é despertar o poder das outras mulheres. Não que estamos dando poder, porque não se dá poder para quem já tem. Eu tenho mais uma coisa para falar, que eu estava contando para ela aqui. Que também falaram assim, você tá como é que é surfar nessa onda do feminismo, surfar nessa coisa do negro, do empoderado? Foi a mesma que perguntou? Outra, gente. Que susto. Olha, de 10, 5 são meio idiotas, assim. Meio, não vou falar inteiro, porque eu tenho respeito. Mas, só que aí falou assim, como é que é? Você está surfando? Como que era a sua música antes do empoderamento?
E agora, com essa onda do empoderamento, como que é a sua música, seu posicionamento? Eu falei, você conhece meu trabalho lá de 2011, quando eu comecei? Eu conheço o Tom Bay, por causa que eu tombei com a cara dela também, né? Porque, querida, se você conhece Carol Conká só de Tom Bay, desculpa, você conhece um estado de espírito da Carol. Tenho vários estados de espírito. E aí eu falei para ela o seguinte, pega esse punchline. Pega essa, grava aqui, cadê? Close na minha cara. Ela falou assim, como você surfa nessa onda? Eu falei, não tem como surfar na onda se eu sou o mar. E capricorniana. Thank you, thank you. Gente, essa minha é demais. A gente está falando aqui dos feminismos, né, no plural. Eu chamei atenção várias vezes para essa hashtag, várias vezes para o nosso tema. E para o plural disso, porque a gente sabe que dentro do movimento feminista há recortes, e é claro que quando a gente estampa aqui, ó, respeita as pretas, é porque dentro do movimento feminista a gente tem o feminismo negro, e tem questões que as nossas queridas amigas, companheiras, enfim, profissionais, colegas, brancas, por mais que tenhamos a mesma bandeira, mas há um recorte, há especificidades, há questões que são muito nossas, das mulheres pretas. E assim, por mais companheiras mesmo, assim, de luta, sabe, aliadas, as mulheres brancas nunca saberão, porque nunca sentirão na pele o que a gente passa. E a gente nem deseja que elas sintam. Não, de jeito algum. Mas, assim, é só para marcar isso, né? Para posicionar, porque, às vezes, e isso, o machismo faz isso com a gente, a heteronormatividade faz isso com a gente, nos coloca em trincheiradas. E quando coloca uma mulher branca de um lado e uma mulher preta do outro, e aí vai lá o machista, e diz assim, aí, ó, nem se entendem, nesse negócio de feminismo, nem se entendem, é tudo mulher? Então, sabe? Porque a ignorância é uma desgraça. Eu fico louca, porque a pessoa já alisou o banco do saber muitas vezes, a pessoa é até meramente esclarecido ou esclarecida, mas vem com esse discurso. E o racismo também faz isso com a gente muitas vezes, né? Nos coloca em lados opostos pela mesma bandeira. Quando eu vejo um menino ou uma menina preta, um homem preto ou uma mulher preta, falar qualquer coisa assim, porque começa já com a gente. E a gente sabe que tem gente que fala, né? Já começa com a gente. Né? Eu sou casada com um homem branco. E aí, uma vez, eu ouvi o seguinte, Rita, me poupe também, né? Porque até as pedras do Pelourinho sabem que você gosta de homens brancos. Velho, eu fiquei louca. E o apelido para isso, qual é? Palmiteira. Pois é. Nem de palmita eu gosto. Nem o pupunha, que é chique, né? Bota na brasa e tal. O de conserva desgraçou, cheio de sal. Mas, enfim, é muito perverso isso. Então, a gente está aqui com uma pessoa que está nessa militância de vida há muito tempo, que sabe desses recortes todos, e que percebe, e que pode localizar a gente, né? Nós que chegamos na luta agora há pouco, como a senhora mesmo disse, né? Posso chamar todo mundo de menina, botar essas arminhas tudo no bolso? Como é que a gente faz? Porque, às vezes, a gente fica mesmo pensando se a gente está caminhando, se a gente está fazendo da maneira certa, se a gente está colaborando para esse movimento no global e no específico. Eu acho que a primeira coisa realmente é não perder a perspectiva histórica. Eu acho que se todos nós olharmos para trás, e se você olhar também, você vê que com todas as nossas incoerências, com todas as nossas contradições, porque somos seres humanos, não somos perfeitos, lógico, avançamos. Avançamos. Talvez há uns 20 anos atrás, ou talvez até menos, esse encontro aqui não seria possível. Né? Então, eu acho que isso também já significa que nós avançamos, apesar de tudo. Principalmente como política, desculpe, como política de Estado. As ações afirmativas
com todas as dificuldades, a 10/639, mas isso foi fruto de um movimento social. Então, nós avançamos. As relações amorosas de homens negros, homens negros com mulheres brancas, ou vice-versa, eu acho que um dos aspectos que a gente não pode perder de vista, e aí a gente tem que ver também os efeitos do próprio racismo, porque os efeitos do racismo, às vezes, eles se dão de maneira tão inconsciente que nós somos vítimas desses próprios efeitos. As relações amorosas também, elas podem serem discutidas sobre esse prisma, como também elas podem não passar por esse prisma. Eu acho que um homem branco pode se apaixonar por uma mulher negra e uma mulher negra pode se apaixonar por um homem branco. Eu acho o que vale aí é a gente pensar justamente que até que ponto essas escolhas foram feitas também sob efeito de um processo inconsciente que cada um de nós podemos assimilar. E, para mim, eu acho que o livro que nos dá esse entendimento é justamente Fanon, né? Com Pele Negras e Máscaras... pele negras e máscaras brancas. E essa questão também, mas quando apontam, mas vocês mesmos brigam entre si, ou começa de nós mesmos, acho que a gente tem que tomar muito cuidado também com esse negócio que começa de nós mesmos, porque uma das vitórias do poder é realmente disseminar o litígio entre nós, né? Quanto mais os subalternizados brigarem entre si, melhor para quem os coloca naquele lugar de subalternizados. E, voltando ainda à questão do feminismo negro, né, eu gosto muito de contar uma história, porque o que parece também? Que agora é que as mulheres negras são protagonistas. Parece que até agora as mulheres negras dormiram, o mundo aconteceu, o Brasil aconteceu. Não tinha negra, agora que tem negra. Agora que tem negras protagonistas da história. Eu acho que acontece agora que tem negras, talvez, que estão teorizando essas ações. Como você fala, você aprendeu a ser feminista dentro da tua casa, com a tua mãe, com a tua avó. Com a minha avó, só não sabia que o nome era feminismo. Só não sabia que o nome era feminismo. E tem uma história que eu gosto de contar muito, que, graças a Deus, eu já escrevi essa história. A minha mãe e minhas tias contavam que, nos anos 30, em Belo Horizonte, quem conhece Belo Horizonte, onde tem ali o aeroporto de Confins, elas são daquela região. Naquele momento, nos anos 30, os fazendeiros não aceitavam o trabalho das mulheres que já tinham o histórico de trabalhar na roça, porque, às vezes, as pessoas pensam que as africanas escravizadas trabalhavam só na cozinha. Não, elas também... Houve também esse processo de escravização das africanas e suas mulheres, também, e suas descendentes também nas lavouras. Então, essas mulheres tinham essa experiência de trabalhar a terra. Os fazendeiros não queriam dar trabalho para essas mulheres porque eles avaliavam que o trabalho das mulheres rendia menos que o trabalho dos homens. Estou falando dos anos 30, no interior de Minas Gerais. O que essas mulheres fizeram? Essas mulheres começaram a trabalhar em mutirão. Então, juntas, elas aravam a terra, elas plantavam, elas colhiam, e, no final, os fazendeiros perceberam que a safra de trabalho daquelas mulheres era igual ou superior dos homens, superior que os homens. O que nós temos aí? Um ato feminista, mulheres que se ajuntam, né, mulheres poderosas que se ajuntam para enfrentar
uma sociedade patriarcal e branca. Quer dizer, foram maneiras defensivas de enfrentar esses fazendeiros. A história do feminismo brasileiro não conta isso, porque essas mulheres não teorizaram as suas lutas. Essas mulheres foram protagonistas e não teorizaram, não escreveram sobre isso. E outra coisa também que marca muito o feminismo negro, esse dado diferencial, e aí eu falo com muito cuidado, prestem atenção no que eu estou falando. Eu não estou dizendo que os homens negros não são machistas. Os homens negros são machistas, sim. E Luísa Barrios, né, dizia que o único momento que os homens negros se equiparam aos homens brancos é na hora de exercer o racismo. Porque, fora disso, o homem negro não tem o mesmo status na sociedade brasileira que o homem branco tem. Isso é lógico, todo mundo sabe disso. Então, eu estou dizendo, os homens negros são racistas, sim. São machismo, são machistas, sim. São por bobeira, por achar que eles estão por cima da cocada preta, como se diz. Porque, se eles fizerem uma autoavaliação, eles vão se reconhecer que eles não têm esse lugar que o macho branco tem. Então, é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu vou dizer é o seguinte: a primeira luta das mulheres negras não foi contra os homens negros. A primeira luta das mulheres negras foi contra uma sociedade patriarcal branca. Porque, enquanto o feminismo branco, as mulheres brancas tiveram de queimar sutiã para poder dizer eu quero trabalhar, tiveram de lutar contra o poder do pai, do marido, do irmão, porque queriam trabalhar, as mulheres negras já estavam trabalhando, já estavam na rua há muito tempo. Já estavam nos sindicatos, brigando por creche, ou estavam dentro da casa das famílias das próprias mulheres brancas. Todo mundo sabe que a PEG das domésticas foi uma dificuldade. Foi uma dificuldade. Então, o princípio de luta das mulheres negras começa num outro lugar de luta. E isso, até porque, na história da colonização do Brasil, e até os dias atuais, as mulheres brancas elas estão numa posição na sociedade que, se elas quiserem se colocarem como dominadora das mulheres negras, elas se colocam. Entende? Eu não sei, por exemplo... Quem riu? Por quê? Carol. Então, eu acho que a gente tem pontos assim diferenciais, bem equidistantes de um feminismo branco. Somos todas mulheres, mas o nosso lugar de luta é um outro espaço. Está explicado? Ô, Carol, vou voltar para o roteiro. Carol, desde o começo, a questão do empoderamento, da afirmação, da atitude da mulher sempre esteve presente no seu trabalho. Com o Lala, que fala sobre sexo oral, a questão da sexualidade foi abordada de forma mais explícita. E o clipe foi um sucesso, teve muita repercussão, ainda tem. Você ficou surpresa com a repercussão? O que é que disseram de bom e de ruim? Vou fazer a louca da colega. Não, mas aí tem sentido. A outra, ela é louca. O clipe e a música, eu já sabia o que ia vir. Eu sabia que ia ter gente me achando pouca vergonha, baixaria. A minha mãe foi a primeira a falar que aquilo era uma baixaria. Ela falou o quê? Ela falou como? Ela falou assim, que baixaria. E aí eu falei, mas você não recebe Lala? Aí ela falou, me respeita. Ai,
eu falei para ela que tinha essa necessidade de falar disso, porque eu acho que todas nós mulheres, as mulheres que gostam, né, desse tipo de carinho, tal, a gente tinha um problema, né, que é assim, sentir algo quando eles estão lá embaixo. Então, teve algumas experiências que eu vivi, que aí eu fui trocar ideia com algumas amigas, e eram igual ou piores que as minhas. E aí, o dia que eu fiz essa música foi quando minha amiga chegou e ela disse, Carol, eu não gostei de ficar com o teu amigo. Eu falei, nossa, mas vocês se dão tão bem, né? Aí ela falou, não, ele não gosta de ir lá embaixo. Eu falei, lá onde, né? Eu meio... Aí ela falou, ir lá, fazer oral, eu falei, fazer lalá. Aí ela falou, o que é lalá? Eu falei, lambida lá. Que eu falava assim com o meu boy. Aí ela falou, eu queria falar umas coisas na cara dele, mas eu nem sei como falar. Eu falei, pera, eu vou falar. Aí eu fiquei um mês pesquisando com uma galera. Eu ia na balada, eu ia lá no Fumódromo, estavam todas as meninas ali, eu falava, tudo bom? Então, estou pensando em fazer uma música que fala sobre sexo oral. Você tem alguma coisa para falar? Eu já acrescento ali. Daí a menina falou, não, quero que você fale daqueles caras que não aguentam 10 minutos. Daí já vinha outra. Aqueles que não aguentam não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, não, pode deixar comigo. Aí eu fiz esse rap, essa música, é um poema, uma coisa assim, parece até que foi a Conceição que fez. Tá muito lindo. É um poema lindo. Porque eu pensei assim, como que eu vou fazer uma música que fala de sexo oral sem ser baixa? Porque mulher que goza é baixa. Mulher que gosta de sexo é baixa. Mulher que fala de sexo é baixa. Aqui, ó, olha o tamanho da saia dela, puta. Tem isso. Entendeu? É assim. Aí eu fiz essa música pensando na parte que me coloquei no lugar dos homens, foi bem difícil. Me coloquei, fiz de conta que eu era um hétero, meu nome virou Kleber. Eu falei, o que eu ouviria das mulheres que me ajudasse a trabalhar melhor? E aí eu fiz a canção, super explicativa. Depois, vejam, quem não viu, vejam. Quantos aqui conhecem Lalá? Quem conhece Lalá? Ó, a música. A música, né? Ó, muito pouca... Deixa eu ver se tem homens. É só mulher. Ei, boys, essa música é pra vocês. Aprender a fazer o negócio direito lá embaixo. Por que eu fiz isso? Você quer se exibir? Quero mesmo. Eu preciso me exibir para poder passar a minha mensagem, entendeu? Por isso que eu sou assim. E aí, quando eu fiz essa música, deu uma repercussão tão legal. Então, teve 3 pontos. Teve o primeiro ponto que eu amei foram as mulheres agradecendo, falando que eu era a fada delas. Que, olha, fada da foda. Ai, desculpa. Aí teve os boys que falaram, muito legal, cheio da hora, vou melhorar com a minha rainha em casa. Isso. Maravilhosos. E teve os manés, né? Que falaram, não, cara, você fez essa música, quem que vai chupar uma preta feia dessa? Bem pra mim ainda. Como se eu fosse, vou chorar agora que ele falou isso. Coitado, com a boquinha de lixo, não sabe fazer nada, e vem querer botar a culpa aqui em mim. Ai, tá. Aí eu fiz essa música. E no refrão eu falo, é bem legal esse refrão. Eu falo, me lambi lá. Me deu uma lambida lá. Olha que poético. Não, mas a música é legal, gente. O clipe também é legal. Sabe o que eu fiz para simbolizar a genitália? Coloquei apenas frutas. Frutas. Não apareço nua. Não tem nudez. Quer dizer, tem. Não, tem a menina que está pelada, mas na frente tampa, né, com a fruta. Mas é legal, é informativo. Mostra que os homens têm que... Gente, é que eu falo muito abertamente. Tem gente que acha um absurdo. Eu estou acostumada. Se eu estiver ofendendo alguém aqui, me desculpa. Não tem nada a ver com isso. É didático, é didático. É didático. Mas por que a gente tem que falar disso? Porque o feminismo, os caras, eu falo os caras, mas tem mulheres também que pensam distorcidamente. Acham que o feminismo é a mulher que tem ódio de homem. É a mulher que quer ver o homem na merda. Quer pisar no boy. Eu quero pisar em você, boy. Isso aí é fetiche sexual dominatrix. Não vamos confundir.
né? Porque assim, eu piso nos boys. É um fetiche meu. Tô brincando. Não é verdade. Ah, agora eu já falei. Que nervoso. Aí você dá essa informação para as pessoas entenderem. Olha, além de empoderada e sofrer racismo, ela goza. Que incrível. Isso é incrível. Eu gosto de mostrar que o feminismo ele tem vários temas para a gente falar, não é? Tem várias coisas. Por exemplo, no meu álbum agora tem uma música chamada Saudade. Olha que incrível. Eu sinto saudade também. Tem uma chamada Suíte, que fala sobre sexo casual. Por que não? Qual que é o problema? E tem outra que fala de amor. Então, temos vários temas para falar. Então, quando fala de feminismo, não pensem que feminismo é mulher que odeia homem. Quando eu fiz a música Lalá, teve gente falando isso. Próprias mulheres mesmo, dizendo, isso aí acabou com a cara deles, são todos otários, por isso que eu não pego o homem. E é isso aí. E aí, não é bem isso que eu queria passar, entendeu? Mas é claro que não é isso. Mas as pessoas precisam entender o que é o feminismo, o que é o lugar de fala da mulher negra, que também, linkando com aquilo que a gente estava falando agora há pouco, do feminismo branco e do feminismo negro. Quando a gente está no feminismo e fazer de conta que ninguém tem cor, seria incrível, mas não é assim. Porque quando a gente está numa roda feminista, e aí a negra levanta a mão e fala, eu me sinto solitária, então, ai, que mimimi. Não, mimimi. Quando a negra abre a boca, é mimimi. Isso tem que parar, gente. Isso já está ficando chato, entendeu? Eu acho que mimimi é mais de quem acha que a gente é mimimi. Sabe, que não consegue entender. É o lugar de fala. Por que você pode falar, não posso? Esses dias, falaram do meu cabelo branco. Uma criatura falou assim, esse cabelo branco é apropriação dos... Esse cabelo loiro é apropriação dos brancos, né? Meu lado agressivo já quer surgir. E eu falei, e aí, gentileza gera gentileza, lógico. Aí eu disse para ela, esse seu raciocínio é apropriação dos jumentos, né, Flor? Poxa, até aí teve gente me criticando, porque eu mesma respondi, eu mesma printei 2 segundos depois, e eu mesma ritei e fiz um meme no meu... Porque as pessoas fazem muito isso comigo. Eu comento uma coisa, fazem print e botam no site de fofoca. Eu peguei aquela criatura, essa fofa, e printei e falei, olha como você é burra, e todo mundo vai ver que você é burra, e todos vão xingar de burra. Porque é burra. Não dá para falar que, tá, querida, você fala de apropriação, mas você tá aí com o cabelo loiro. Gente. Cansa, né? Não faça assim, é muita burrice. Então, esse tipo de encontro é importante para esclarecer esse tipo de dúvida na cabeça das pessoas. E eu uso o cabelo da cor que eu quiser. Muito afrontosa, né? Conceição, a figura materna é um dos temas muito presentes na sua obra. A figura da mãe se confunde com a oralidade, com aquelas mulheres que criam a história do seu povo a partir do ato de contar. Estou no roteiro, ó, tá vendo? Como você enxerga a questão da maternidade na vida das mulheres negras, na sua própria vida, na sua obra? Dessa observação participante, né, o tempo todo. Aquilo que você diz que é escrever a sua vivência. Nossa, gente, isso dá um longo papo, né? Essa questão da maternidade na minha obra. Por falar nisso, quem tiver a oportunidade de ler, leia A Cor da Ternura, de Geni Guimarães, que é o mesmo livro Leite de Peito, e depois, numa segunda publicação, chama A Cor da Ternura. Gente, essa questão da maternidade é um negócio tão longo que eu vou tentar resumir, tá? Que é uma longa história. Que eu tenho dito isso muito também. Pensando na literatura brasileira, eu vou logo no assunto. Tem 3 mulheres na literatura brasileira que, para mim, me dá muito para pensar isso. Uma é Rita Baiana e Bertoleza de Rio Cortiço, que Bertoleza, todas as duas também são vistas através do corpo, né? Somente o corpo.
Bertoleza, aquela negra que é descrita como suja, que morre rasgando a própria barriga, e Rita Baiana, aquela que vai desencaminhar a família portuguesa. Tá. De Rita Baiana, a gente pode dar um pulo para Gabriela Cravo Canela, que vocês conhecem muito bem, né? Gabriela Cravo Canela é aquela mulher comestível, aquela mulher que lida com a comida, aquela mulher que encanta os homens através do oferecimento do corpo e também da comida. Tá. Segurem isso. Nós vivemos numa sociedade influenciada, não, fundamentada mesmo numa filosofia judaico-cristã. Com todas, pelo menos oficialmente, o Brasil é um país católico. E todos nós, que sejamos candomblecistas, sei lá, espírita, mas todos nós, o catolicismo deixou uma marca, o cristianismo deixou uma marca muito grande na humanidade. Duas mulheres dentro do cristianismo são marcantes. Eva, não vou buscar Lilith, mas vou falar de Eva, que é aquela que é apontada que a humanidade perde o paraíso por causa de Eva. Uma outra mulher entra antagônica a Eva. Se uma mulher fez a humanidade perder o paraíso, uma outra mulher salva a humanidade, que é justamente Nossa Senhora. A Nossa Senhora, ela salva a humanidade através da concepção, através do Filho, né? Nossa Senhora vai ser a mãe de Jesus. Me parece que a maternidade, segundo essa concepção judaico-cristã, ela salva o corpo da humanidade, assim como ela salva o corpo da mulher. A mulher se salva pela humanidade. Ora, voltando à literatura, se nós temos uma literatura que fale de uma identidade da nação, uma literatura que não consegue conceber corpos negros como corpos fecundantes, que não consegue conceber o corpo da mulher negra como um corpo fecundante para além do sexo, é como se o corpo da mulher negra não tivesse salvação. As mulheres negras, quando a personagem negra concebida na literatura brasileira, quando ela aparece como mãe com bastante veemência, foi a imagem da mãe preta, aquela que também não era mãe da própria prole, né? Ela cuidava da prole alheia. Me parece que essa incapacidade de ficcionalizar o corpo da mulher negra como mãe de certa forma, também, no nível do inconsciente, do recalcado, para mim, me parece quase como negar uma potencialidade simbólica das mulheres negras na Constituição da nação brasileira. É como se as mulheres negras, infecundas, não tivessem nada a ver com a nossa nacionalidade, que é justamente o contrário. Inclusive, basta a gente ler Freire para ver, com todas as críticas que a gente tem a Freire, mas naquele aspecto, quando ele fala da importância das línguas africanas no português falado no Brasil e na influência das mães pretas, das africanas e suas descendências escravizadas dentro de casa, como essas mulheres vão ter influência no próprio português falado no Brasil. Então, as culturas negras, e essa cultura negra vivenciada, implantada dentro da Casa Grande, ela vai mexer em um dos maiores símbolos da nação, que é a própria língua. Tá. Quando a literatura é incapaz de dar esse lugar fecundante para as mulheres negras, tem uma outra autoria que busca justamente dar esse lugar fecundante. E quando a gente fala de mãe, nós não estamos falando, não é só da mãe física, não. Né? Vocês aqui na Bahia conhecem muito bem o papel das mães de santo,
Em Minas, a gente conhece o que simboliza uma rainha de congada. Nas periferias do Rio de Janeiro, não sei como é que é aqui, talvez um pouco também, as mulheres que são chamadas de tias, quer dizer, na verdade, essas mulheres não é tia, né? Elas têm uma carga simbólica como mãe muito grande. Então, trazer isso para a autoria negra, como Geni Guimarães faz muito bem em A Cor da Ternura e outras escritoras, justamente dar lugar a essa maternidade, né? Essa fecundação que as mulheres negras são capazes, a partir de uma fecundação física, como uma fecundação simbólica. E essa fecundação ela não aparece, pelo menos, nesses grandes textos da literatura brasileira. Então, essa autoria negra, essa autoria de mulheres negras, coloca no centro da cena, constrói as suas personagens, dando justamente esse poder de fecundação que a mulher negra, né, que o corpo negro tem na nacionalidade brasileira. Obrigada. Muito obrigada. A gente fica aqui extasiado ouvindo falar e fazendo essas reflexões todas, né? E pensando nessa transversalidade de tudo que ela diz com o que a gente vive, do que a gente lê, do que a gente consome como produtos mesmo, produtos literários, televisivos, enfim. Ô, Carol, capricorniana, você é mãe de um menino, não é? Sim, Quantos eu tenho anos? um filho de 12 anos. Gente, não vou nem perguntar quantos anos você tem, mas sim. 47. Arrasou. Não, eu tenho 32, eu não tenho problema de falar a minha idade. Eu tenho 32, um filho de 12. E eu não quero mais ter filho, obrigada. Eu amo ele, mas eu não quero mais ter filho porque eu tenho toda uma carreira e porque eu não quero mais E ter porque filho. já tem 12 anos, né? Ele já tem 12 e eu não gostei da experiência de engravidar. Mas Que eu não vou contar. Tá. Não vou contar que eu demorei 12 horas para ter ele. Foi horrível. Mas foi normal? Não, foi. Ah, então. Não, e foi. Tá. Foi normal, mas aquilo não foi muito normal, né? Enfim. Mas ele também não quer que eu tenha outro filho, que ele disse que só ele, porque ele tem ciúmes, e ele é capricorniano também. Ah, tá. Então tá. Pronto. Resolvida essa parte. Resolvi dessa parte. Como é que você cria seu filho nessa ambiência do feminismo, né, com esse olhar de homem aliado, porque os homens também podem, devem ser feministas, abraçar as nossas causas, por favor. Sim. O meu filho, ele é um anjo. É sério. Ele é muito querido mesmo. Como ele foi criado num ambiente de muito amor, sem agressão, sem gritaria, tudo na empatia, tudo bem. Que nem ele optou, por exemplo, ele optou por não morar comigo em São Paulo. Tem 2 anos que eu estou morando em São Paulo. E ele falou, não quero ir, isso vai causar uma turbulência na minha cabeça. Eu falei, tudo bem. E eu respeitei a vontade dele. Não quer ficar em Curitiba, tudo bem. Mas ano que vem ele vai comigo, porque agora ele está fazendo teatro. E aí eu botei ele numa psicóloga, porque eu acho que para uma criança da idade dele, por mais que ele, tá tudo bem, que nem o pai dele falou assim, não, mas não precisa colocar ele num psicólogo, porque ele é uma criança boazinha, não dá trabalho. Não. As pessoas acham que psicólogo inclusive eu não faço, mas eu vou fazer. Estou falando aqui, mas... Não, mas eu marquei, eu vou. Dá para ver que eu sou meio pirada, né? Aí ele falou assim para mim, mamãe, como que eu vou lidar com um aperto que eu sinto aqui dentro? É uma bola. Ele falou, parece ter uma bola vazia aqui no meu peito. Dele falta ar. Ele falou assim, eu falei, isso aí é a saudade. Aí ele começou a chorar, e eu também, ficou aquela choradeira. E aí eu fiquei pensando, como é que eu vou explicar para ele, né? Como que a gente vai viver e tal, a vida, enfim. E ele, na psicóloga, tá indo tudo tranquilo. E ela disse que ele é um amor de menino, tal, e eu penso muito na educação dele. Para criar um amor de menino, eu fiz igual a minha mãe fez. Sempre com muita transparência, com muita verdade, sem, sabe, explicar a situação, que ele sabe tudo que eu faço, eu conto para ele. Às vezes sai alguma matéria falando alguma coisa sobre mim, ele nem pira, porque ele me conhece, ele sabe quem eu sou. Então, se sai alguma coisa, a Carol fez não sei o quê, ele fala, não é a minha mãe.
Quanto ao lance do feminismo, um dia eu falei assim para ele, Jorge, como que você sabia que me xingaram de vagabunda porque eu estava com uma saia curta? Ele, o quê? Que horror! Eu falei, imagina. Aí eu falei um palavrão, minha mãe falou, menina não fala palavrão. Não fala assim, Carol, na frente dele, menina não fala palavrão. Aí ele falou, fala sim, menina fala palavrão. Por que a menina não fala? Eu falei, você não sabia que mulher não pode sentar de perna aberta? Daí ele falou, não. Eu e minha mãe, a gente ficou assim, nossa, as crianças que estão vindo agora, elas não têm essa maldade. Criança nenhuma tem maldade ou malícia, maldade mesmo a palavra. E aí ele falou, mas por quê? O que tem sentar de perna aberta? O que tem jogar videogame? Porque o Jorge, quando ele tinha 5 anos, ele foi brincar de panelinha na casa da minha amiga. Ele nunca gostou de karatê e futebol. E aí eu perguntei para ele, por que você não gosta do karatê? Ele falou, porque fica suado, todo mundo se agarrando. Eu falei, tá bom. E a gente ali na casinha, no aniversário, ele foi brincar com a panela. Aí chegou uma criança e falou assim para ele, não sei se essa criança deve estar me assistindo, mas ela é esperta, ela deve estar me assistindo. Ela falou assim para o Jorge, viadinho, viadinho. E aí ele virou e falou assim, ele tinha só 5 aninhos, aí ele falou, viado não, é gay que fala. Juro, é sério, ele falou isso. E aí eu fiquei assim, ó, tipo, ai, que incrível, que incrível. E aí eu segurei aquilo, né? Falei, Jorge, vem pra cá, brinque à vontade, tipo... E a mãe da menina ali, ai, você viu o que ela fez? Eu assim, E aí eu fui e conversei com o Jorge, ele com 5 anos, pensando já que meu filho era gay. Falei, e aí, Jorge, você tem namoradinha? Aí ele falou, não, eu só tenho 5 anos. Aí o pai dele falou, para, Carol, não é assim que você vai ver que a criança é gay. A criança vai virar gay. Eu falei, não, primeiro que ninguém vira gay. Assim como a gente não vira negra, você nasce gay, entendeu? Então, assim, há possibilidade, sim, eu falei para ele, do seu filho pode ter nascido gay, e a gente tem que ver se é isso mesmo. Porque eu consegui detectar isso no meu priminho, com 3 aninhos. É sério, eu falei para minha tia Estela, se você estiver assistindo, ela falou, eu falei, olha, o Alan é gay. Olha lá, ele deve estar assistindo Carol, agora. Conta isso direito pra gente. Vá. Hã? Conta isso direito pra gente. Eu vou contar direito. Tá. Aí eu expliquei, o menino é gay. Não, ele não é assim. Foi ali que eu vi que não vira gay, nasce. Quando eu vi que o Jorge tinha essa esperteza de... Não é viado que fala, é gay. Apenas com 5 anos, eu comecei a trabalhar uma coisa na cabeça dele, porque eu sabia que quando ele chegasse na sala de aula, ele ia falar para os coleguinhas. Assim como ele chegava contando coisa nada a ver dos coleguinhas, ele pelo menos ia ter uma troca legal com essas crianças. E o Jorge é uma criança fantástica. Eu acho que o feminismo, para ensinar para a criança, tem que ser de uma maneira leve, não precisa escancarar nenhum problema, porque a criança não tem uma preparação psíquica para receber esse tipo de problema que o machismo traz na sociedade. Então, a gente só mostra para a criança a solução, porque o problema ele já está escancarado na nossa cara, saca? É assim que eu faço com o Jorge. Ai, Jorge. Jorge, ele é muito lindo. Né? O meu também. Sempre assim. Gente, a gente está chegando no final. Não, gente, eu tenho tanta coisa para falar ainda. Não me deram nenhum bilhete, eu não sei exatamente que horas são. Porque eu Conceição, faça alguma coisa. São 10 em ponto agora. Né? São 10. Que isso? Não, eu juro que não foi combinado. Eu juro. O que está falando aí? Quantas cervejas? Terminar em 15 minutos. Hoje não foi bronca. Quem já veio aqui das outras vezes, eu sempre estouro o tempo, mas aqui me deram 15 minutos. Nos deram. Mas a gente está estourando, é que eu falo 15 muito minutos. também. Não, a gente não está estourando, não. A gente está no tempo. Tá tudo certo. Então vamos estourar. Carol, vamos nos 15. Que dia é a terapia? Eu vou marcar. Não marcou? É importante falar disso. Terapia para mulher negra. Vamos lá? Vamos lá falar disso, é bem importante, bem rápido. Vamos. 1 minuto, conta. Fale. Um dia eu falei assim, eu sempre falo um dia, mas vários dias. Eu falei para o pessoal que trabalha comigo, eu falei, eu preciso de um psicólogo para lidar com a vida, né?
Porque, gente, não é fácil você ser mãe, teu filho está lá, você está aqui, aí você está aqui, você está diante de um bando de gente. É que eu sou cara de pau, não ligo, isso não me afeta. Eu amo aparecer, me exibir para vocês. Só que tem um lado meu que eu sinto falta de algo que eu não sei o que é, e eu preciso fazer uma terapia para entender o que é isso, que é falta de uma vida que eu deixei lá atrás, que era ficar em casa com o filhinho. Eu sinto falta disso. E aí, um dia, chegou um amigo meu e falou, consegui um terapeuta bem massa para você. E aí eu fiz só uma pergunta, que gerou uma pequena discussão entre a gente. Eu falei, é uma mulher negra? Ele falou, o quê? Como assim? É um psicólogo, terapeuta, tal. Eu falei, tá, mas é mulher negra? Ele falou, não. Eu falei, então não vai adiantar. Por que eu falei isso? Porque eu leio muito sobre psicologia, eu faço autoanálise sozinha, aquelas, né? Bem capricorniana, eu sou ó. Aí eu faço autoanálise, eu faço grupo de conversa com amigos em casa e fico falando de coisas. Vamos falar dos nossos erros durante a semana. Nananã. Tem coisas que a mulher negra, eu como poderosa negra, não vou conseguir resolver sozinha se eu não tiver um terapeuta. Só que adianta eu chegar nesse terapeuta e ele não entender qual é a real dor. Não adianta eu chegar lá e falar, eu me sinto assim. Ele fala, não, isso aí é mimimi. Entendeu? Porque pode acontecer. Então, assim, já tive amigas que foram se tratar com um terapeuta e não conseguiram resolver. E só depois entenderam que o problema era lá com essa questão do racismo. Que eles não é por mal, é que eles não sabem. Eles não passaram pelo que a gente passou. Então, como que eles vão dissolver essa bolinha que tem dentro da gente? Então, isso aqui, para mim, é muito mais válido. Sabe, se tiver algum terapeuta aí, por favor, depois entre em contato comigo, desculpa. Mas isso aqui, para uma mulher negra que está em conflito, isso aqui é mais válido do que você ir num terapeuta, num homem que não vai entender a sua dor. Então, eu já vou aproveitar aqui o gancho para psicólogos e terapeutas participem de grupos de conversa de mulheres negras para que vocês possam dar segurança para uma pessoa como eu e até o seu consultório. Obrigada. Diga, querida, diga, por favor. Dentro do que Carol está falando, ela dizendo, né, e a gente que tem essa experiência, que as mulheres negras são fortes, né? Há um discurso muito grande que as mulheres negras são fortes. E aí eu tenho pensado muito também sobre isso, porque essa fortaleza que nos é exigida não permite que a gente se fragilize. Fragilizar não é muito a nossa história. Mas o que eu tenho pensado é o seguinte, há um discurso sobre a fortaleza das mulheres negras que é oriundo de um imaginário também que foi criado no processo de escravização. As mulheres negras são fortes, eram capazes de trabalhar em serviços pesados, como homens. Eram mulas de carga também. Tem uma pesquisa que tem já uns 15 anos, muita gente conhece essa pesquisa, uma pesquisa que foi publicada pela Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, que a pesquisa informava justamente isso, que, na hora do parto, as mulheres negras recebiam menos anestesia, baseada no fato de que somos fortes, de que não sentimos dor. Essa fortaleza criada dentro desse imaginário, essa fortaleza que nos animaliza, essa fortaleza é incapaz de reconhecer que nós temos as nossas fragilidades, que nós temos as nossas perguntas diante da vida, que nós temos os nossos dramas existenciais, que nós enfrentamos os nossos processos de solidão. Essa fortaleza que nos nega essa condição humana, que nos retira da nossa condição humana e que nos coloca numa situação de animal, essa fortaleza nós não temos mesmo. Nem queremos esse discurso. Agora, há fortaleza que nós mesmos construímos, porque se a gente não construísse, a gente sucumbiria
dentro dessa sociedade. Há uma fortaleza que as mulheres que nos antecederam construíram, né? Há uma fortaleza que nós construímos na própria luta, no dia a dia, e que, se não fosse essa que nós tiramos, nós mesmos nos retiramos do lugar da fraqueza, nós mesmos nos retiramos do lugar da morte. Porque como sobreviver numa sociedade em que nós temos as nossas fragilidades e que a gente chega numa terapia, o profissional não entende nada. E estamos aí, né, com as nossas dores, com as nossas dificuldades, mas também com as nossas redes. Porque quando você fala isso aqui, vale a uma terapia, então eu acho que a gente construiu também formas de sobrevivência. Brigamos entre nós, brigamos sim, né? Mas, na hora H, quem nos socorre? Sua mãe, sua avó, sua tia, sua amiga, entende? Eu acho assim, esse somatório, não quero falar o termo sororidade, não, porque está muito usado, mas tem uma cumplicidade. Eu acho que essa cumplicidade que a gente cria entre nós, essa cumplicidade é que nos ajuda a seguir, a sobreviver. Então, essa fortaleza existe em nós, sabe? Eu acho que essa fortaleza, esse exercício mesmo de garra pela vida, o tempo todo, essa é nossa, mas não é essa outra que foi criada dentro que nos desumaniza. Essa não. Falando sobre tudo isso, teve um vídeo que rodou desde a semana passada, essa semana também, nas redes sociais e no WhatsApp, o relato não só da blogueira, da estudiosa, da feminista, da militante, mas principalmente da mãe, que, ao ver sua filha no parque, né, no parquinho, no playground do seu prédio, ser simplesmente excluída das brincadeiras da infância por um grupo de menininhas brancas, e, ao questionar o que tinha acontecido, a sua filha, que brincava sozinha no parque, enquanto as amiguinhas brancas estavam num canto, no mesmo ambiente, mas num canto, enfim, brincando de outra coisa, a filha diz para a mãe: isso sempre acontece, eu já estou acostumada, eu sei brincar sozinha. E é muito triste brincar sozinha. A gente sabe o quanto é ruim brincar sozinha. Depois, quando a gente cresce mais um bocadinho, estar sozinha. Depois, quando a gente cresce mais um bocadinho, saber que, por conta de um estrato social, por conta de um tecido perverso, que tem o racismo como o alinhavo, né, dessa costura que a gente chama de sociedade, a gente saber que é isso que nos foi reservado. É esse conjunto unitário que nos foi dado. E que a gente tem que se contentar, porque assim são as coisas, como eu já ouvi, assim são as coisas e assim são as pessoas. E a gente não vai conseguir mudar porque você faça contas, Rita. A minha professora, Arani Santana, sabe disso. Antes de ser secretária, foi minha professora. Eu peço licença, secretária Julieta, porque eu tenho que fazer essa deferência à minha professora Arani Santana, que me ensinou a ser mal-assombrada. Ainda na idade escolar. E eu levo esses conhecimentos e esse assombramento para a minha vida até hoje. E resisto a tudo isso. Então, esse vídeo, muita gente recebeu e replicou e postou e etc. E quem não tem, quando chegar em casa, dê uma checada no smartphone que vai ver, porque está muito aí.
nos toca a todas. Aquelas que são mães, mas aquelas que têm um olhar mais apurado, sabe? Que se percebem. Não sozinhas, né? Mas que se percebem. E os homens também. E eu chamo isso para que a gente não esqueça de que não é uma coisa para se aceitar. Não é uma coisa para baixar a cabeça. É para, de fato, resistir, sabe? Aí eu já atribuo a uma outra querida também, professora, que eu não sei se está aqui, se pôde, ela sempre está aqui, que é a professora doutora Vilma Reis, que é ouvidora da Defensoria Pública do Estado da Bahia. E nos lembra, não sei, porque, enfim, está cheia de coisa, né, para fazer sempre, aí não sei se ela veio hoje, mas que nos ensina sempre, né, que nos lembra sempre, assim como Leila Gonzalez, a ter nome e sobrenome, que não nos esqueçamos disso, que temos nome e sobrenome e que estamos a qualquer tempo no lugar que queremos estar, que não é ninguém que vai nos dizer o que fazer, como fazer e com quem brincar. A gente é dona da bola. E acabou essa história. Já acabou essa história. A gente é dona da bola. Então, eu escolho o time e o lado que eu quero jogar. Senhoras e senhores, eu acho que a gente tem que ir embora. Não, pera. Espera aí, Carol, deixa eu olhar a hora. Dá tempo. A gente tem 3 minutos. Assim, pelo horário regulamentar, a gente tem 3 minutos. Vai, Capricorniano. Eu quero agradecer esse momento. Eu quero dizer que eu estou muito feliz. Que bonito. Gente, ela é bem fofa de verdade. Ela é muito fofinha. Ela é muito querida, mas não se esqueçam de que ela é fofinha, mas ela é má. Ela é poderosa. E eu quero dizer que eu gosto muito de vir aqui para Salvador. Quando eu venho para cá, me dá uma tremedeira. Ali no hotel, estava me dando uma tremedeira. Aí meu produtor falou, o que é isso? Está baixando alguma coisa? Eu falei, para. Não tem nada a ver. Porque tem uma emoção aqui. É porque a minha vozinha é daqui da Bahia. Então, eu tenho uma alma aqui, entendeu? Os 2 pés aqui. Eu tenho uma coisa aqui com a Bahia. E esse tipo de encontro é muito importante. Eu quero agradecer a senhora maravilhosa, a musa. Vou falar você, porque sempre seremos jovens, né? Não é mesmo? Julieta Palmeira. Julieta, por favor, muito obrigada. Sério, muito obrigada por lembrar de mim, pelo reconhecimento. Eu gosto de dizer que ninguém chega a lugar nenhum sozinho. E se eu estou aqui hoje e tenho toda essa postura para falar, é porque eu tive referências e eu quero deixar minha gratidão aqui. Um beijo. E você é muito musa. Obrigada, Carol Conká. Obrigada. Querida Conceição Evaristo, saiba mais uma vez do nosso prazer, da nossa alegria de recebê-la aqui. Sim. Um Teatro Castro Alves cheio, né? Todo mundo enlouquecido nessa tarde, porque a gente, graças a Deus, vendeu todos os ingressos e as pessoas queriam, porque querem saber, querem ouvir, querem saber de Conceição Evaristo, né? A gente está assim, babona. A gente estava, as duas estavam assim uma hora. Eu só obrigada. queria agradecer mais uma vez, agradecer à secretária Julieta, muito obrigada. Salvador inteiro, inteiro também. Bom, aqui simboliza. Isso. Simboliza Salvador inteiro. Todos os bairros estão aqui. Mas, só para fechar, eu acho que quando a gente entende que todos os lugares é nosso, e é por esse entendimento que eu vou me candidatar, sim, à cadeira 7. Vamos fazer barulho nas redes sociais. Vamos apoiar, sim. Vamos postar, vamos mobilizar, porque aquela academia de senhores tão distintos. Eu agradeço a Salvador, porque um dos primeiros manifestos de apoio
surge aqui justamente com a abaixo-assinada aqui, com a professora Denise Carrascosa, com Deise Sacramento. E como somos insubmissas, está aí, Insubmissas Lágrimas de Mulheres, a Casa Insubmissas de Mulheres Negras estará funcionando na Flip, lá em Paraty, agora no final de julho, como a programação é bastante interessante. Então, a gente espera todo mundo lá na Flip. E lembrando que foi justamente a insubmissão de Giovana Xavier, o grupo de intelectuais de intelectuais negros no Rio de Janeiro, que, ao chamar a Flip de Arraial da Branquidade, mudou a cara da Flip, porque no outro ano a baiana Josélia Aguiar, né, de uma sensibilidade, eu tenho chamado a Josélia de mulher corajosa, a baiana mudou a cara da Flip, e quem sabe a gente consegue também chegar à BL na cadeira 7, que era justamente a cadeira de Castro Alves, nada mais significativa, né? Muito obrigada mesmo. Obrigada, minha gente. Conceição, Evaristo, Carol Conká, vocês. Obrigada à equipe do Mulher com a Palavra.